Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. Hoje o assunto é especialmente do interesse de quem tem sensibilidade com a causa animal. Pensa você que tem um cachorro, um gato, um hamster em casa. Imagine se ele dependesse da própria sorte para conseguir o alimento de todo dia. Você imaginou o seu animal nessa condição? Então fica atento porque o triálogo está começando agora. Infelizmente, as políticas públicas negligenciam quem abandona os animais, negligencia também os animais que estão abandonados e muitos deles vivem a própria sorte. E o mais triste, boa parte deles tinham um lar, tinha uma família para cuidar. Quem tenta resolver isso? Em parte os protetores e também alguns legisladores que têm sensibilidade com essa causa. A gente vai começar o triálogo, mas antes disso eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Para conversar sobre esse assunto, a gente tem aqui o vereador Luiz Emanuel Zoain, ele que é um legislador que vem tentando trabalhar essa causa dentro de Vitória e de alguma forma inspirando os outros municípios com algumas de suas proposições. Temos também a Rosana Pupim Daniel, ela que é uma ativista da causa animal, e eu gostaria de começar o triálogo, trialogando exatamente contigo. Ok. Rosana, o que é efetivamente ser um protetor animal e em que momento você despertou para essa possibilidade? Ser um protetor animal é ser resignado e deixar de lado muitas coisas e ideais de família para poder atender aqueles que precisam de nós na rua e não tem voz para pedir socorro para isso. E eu comecei no ativismo em função do meu filho. É engraçado porque nós criamos os nossos filhos e educamos e achamos que não temos nada que aprender com eles. E temos. Meu filho chegou em casa aos 17 anos e falou com uma voz já grossa para mim que era vegetariano e que queria cuidar dos animais. Ele me convenceu, Fábio, em uma semana. Em uma semana eu já tinha uma cachorrinha em casa e comecei a me envolver com os cachorros na rua, me transformei em vegetariana e hoje estou muito feliz com a causa que eu abraço. E eu queria saber do vereador o seguinte, qual é a dificuldade para o legislador em criar leis para seres que não votam? Olha, Fábio, primeiro, congratular com você, com a Rosana Pupim Daniel, com o programa, é um prazer estar aqui. Na verdade, nós estamos na busca de quebra de paradigmas. Esse talvez seja um dos mais singulares, um dos mais diferentes, entre aspas, que a gente pode citar e nos envolvemos com ele. Não é fácil, tem algumas barreiras aí que precisamos romper, principalmente a do preconceito. O animal ele é um ser vulnerável, e como todo ser vulnerável, ele é talvez o principal alvo das ações preconceituosas. Eu costumo dizer que discutir o bem-estar animal, como educador que sou, é fazer um exercício pela educação, né? Porque combater a violência no âmago de onde ela, na verdade, se insurge. A violência é um exercício que é promovido com o tempo.
é um exercício de subjugação do mais forte para o mais fraco, né? E o animal é isso, ele é o ser mais vulnerável, mais fraco. E o violento, o ser violento, é aquele que subjuga o animal, depois vai subjugar uma criança, vai subjugar uma mulher, vai subjugar um homossexual, um negro, enfim. Até que ele se converta de tanta violência que ele é capaz de enfrentar qualquer um. Então, Excelente ponderação, porque de fato quem agride um animal, quem o abandona, pode fazer isso inclusive com os próprios pais. Rosana, vou te fazer uma pergunta que todo protetor animal já ouviu pelo menos 128 vezes. Com tanta criança abandonada, por que cuidar dos animais? Pois é, e realmente essa pergunta nós somos abordados e eu costumo responder o seguinte, quem defende animal, quem abraça a causa e defende animal, defende qualquer outro segmento, seja idoso, criança, e as pessoas se enganam quando acham que nós tratamos só dos animais. Eu faço trabalho em prol de criança também, em orfanato, de idosos. Agora, os animais, eles não têm como pedir socorro sozinho. Por si só, eles não podem se defender. E outra coisa, nós temos muito trabalho, muitas pessoas estão envolvidas com os idosos, não o suficiente, não estou dizendo que é o suficiente, mas muitas pessoas estão envolvidas com os idosos, com as crianças. E por que não os animais? O que mais me incomoda nessa pergunta, na verdade, é que quem pergunta geralmente não faz nada pelas crianças, nada pelos idosos, ainda critica quem faz pelos animais. É o tal do preconceito. Exatamente. E outra ponderação interessante é que para as crianças, para os idosos, existem políticas públicas atuantes, podem não ser as mais eficientes e as mais desejadas, mas já existe. Para o animal não existe, é uma construção ainda, né? Então eu também costumo responder essa pergunta com alguma frequência. Vereador, eu queria saber outra questão aqui, que é a seguinte: o que é mais difícil nesse trabalho de legislar pela causa animal? Redigir o projeto de lei, conseguir aprová-lo, ou depois de aprovado, conseguir fazer com que ele de fato seja efetivado? Porque tem a história da lei que pega, a lei que não pega, você educar as pessoas para essa nova legislação e fazer com que o Estado também fiscalize e efetive a lei. Olha, Fábio, eu diria o seguinte, eu acho que a Rosana vai concordar comigo. Eu acho que a sociedade já, se não está totalmente preparada, já está apta a recepcionar essa novidade que é o debate sobre o bem-estar animal e as políticas públicas que envolvam a todos na construção de uma sociedade mais solidária e fraterna. E por isso nós discutimos bem-estar animal. É um elemento fundamental nesse ambiente sustentável que a gente promove o tempo inteiro. E isso é voz corrente dos políticos e que ambiente sustentável é esse que você inclui a natureza e o homem e esquece os animais? É incompatível, é incongruente, né? Mas definitivamente o maior problema é o poder público assumir a sua parte de responsabilidade. É gastar dinheiro público com os animais, com o bem-estar desses animais. E tirar essa carga de responsabilidade, que é pública ao meu juízo, que está nas costas dos protetores animais, das pessoas que abnegadamente se utilizam daquilo que às vezes não tem para cuidar de um elemento da nossa sociedade, elementos que têm direitos. Sim. Animais têm direitos, tanto quanto a gente. E, portanto, se tem direito, cabe ao poder público promover esses direitos, e não as pessoas. Quer dizer, e não as pessoas não. E também as pessoas, porque as pessoas fazem isso com coração e de forma absolutamente fraterna, como deve ser. Só completando aqui, o que eu acho é o seguinte, o poder público ele precisa entender que cuidar de animal é cuidar da saúde pública. A minha ponderação é o seguinte, que de maneira geral eles pensam em saúde pública, mas pensam nos problemas de saúde que porventura o animal pode trazer para o homem. Sim. E não dos problemas que atingem internamente as comunidades de animais. Por exemplo, quando a gente pega um caso de doença que vitimiza exclusivamente os animais, eles estão aí lá, abandonados. A própria vacinação é uma vacinação contra a raiva, porque a raiva passa do cachorro para o homem. Sim. O que está entre os animais, deixa, eles podem ter alguém para cuidar e assim por diante. E por falando dessa questão da doença, eu queria até abordar uma questão, porque a gente nesse trabalho eu falo a gente porque eu me considero também um produtor animal, tenho uma vivência nesse campo. Quando a gente pega um animal abandonado das ruas, e ele lá em estado bastante degradante, magro, difícil, em vias de morrer e tal, não sei o quê, a gente consegue recuperar a saúde desse animal, consegue encaminhar ele para um bom lar, um lar que o trate com respeito, com carinho e tal, dá uma satisfação enorme na gente, um dever cumprido, é algo
inebriante. No entanto, quando a gente não consegue alcançar essas etapas, não consegue ir lá, ou muitas vezes quando ele acaba morrendo, é um momento de muita dor. Como que você lida com esse momento da perda, quando você não consegue vencer essa batalha? Olha, Fábio, a impotência é a pior sensação que o ser humano pode ter. A impotência de não conseguir, de não poder fazer. E nós, protetores e ativistas da calma, a gente sente isso todo dia. Faz não só com aquele animalzinho que a gente não consegue recuperar, mas também, no caso das nossas leis que existem, deveriam ser cumpridas e punir quem maltrata animal e não são. Essa impotência é pior ainda, porque você sabe que existe, que tem que ser feito, não é feito e você não tem como agir, não tem como se fazer cumprir aquilo. Então é uma sensação muito ruim. Eu normalmente vou, e acho que todo protetor, você também como protetor deve ter isso. A gente tem momentos muito de depressão mesmo, de depressão, de ficar muito triste e de chorar. E o pior de tudo ainda é ter que ouvir. Mas você está chorando só por causa de um cachorro? Essa é a pior parte. Não, e são muitos episódios. Infelizmente acabei perdendo alguns e conseguimos salvar outros, mas é uma das dores mais cortantes essa, quando a gente não consegue atingir esse êxito. Vereador, no trato lá na Câmara de Vitória com outros vereadores, obviamente devem existir alguns que se mantêm um comportamento mais distante dessa questão da causa animal. Provavelmente nos debates, especialmente os debates internos, aqueles que não se tornam públicos, o senhor já deve ter ouvido algumas frases repugnantes de alguém que se opõe a projetos em relação à causa animal. O que de mais repugnante você já ouviu de um colega de legislatura a respeito da causa animal? Não precisa citar nome. Querendo citar nome fica melhor, rende audiência, dá um calor para a conversa. Olha, Fábio, deixa eu te dizer, eu na verdade, assim, eu acho que o legado que modestamente eu trago para esse debate contemporâneo aqui na Câmara de Vitória, em 2008 eu fui o primeiro político do Estado a levantar essa bandeira. Perdi uma eleição, bem votado, mas a semente ficou plantada. E acho que após a minha candidatura em 2012, a nossa eleição chegando à Câmara, alguns políticos já estavam começando a exercitar essa relação legislativa com o bem-estar animal. Então o ambiente já estava mais ou menos preparado. O que não parecia que aconteceria, que acabou acontecendo comigo, aparecer para os outros, é que eu me dedicaria de maneira tão incisiva a fazer esse debate. E acho que estou fazendo, na verdade, um exercício educativo na Câmara. E os colegas vereadores têm assimilado bastante. Eu não há resistência, pelo contrário. Hoje está todo mundo querendo legislar pelo bem-estar animal, o que me deixa super feliz. Eu digo, puxa, está valendo a pena. O que nós precisamos definitivamente é organizar uma agenda mais propositiva da relação do parlamento com o poder executivo. E aí tem tudo a ver com um debate que nós precisamos fazer a nível nacional sobre o papel do parlamento. A ação subserviente do parlamento aos poderes executivos, na verdade, é um câncer da política nacional. Não é diferente na Câmara de Vitória, não é diferente nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional. O parlamento precisa se tornar um poder absolutamente autônomo e independente, para valorizar suas proposições e para ter autoridade na hora de cobrar do Poder Executivo o cumprimento das leis que a gente faz. Por exemplo, vou citar rapidamente aqui, Lei das Carroças, 8678. Nós aprovamos uma lei que proíbe o uso de carroça. Ela está aprovada e promulgada, já virou lei desde março desse ano. 90 dias para regulamentar. Nós estamos à busca de encontrar formas de ajudar, eu estou tentando ajudar o Poder Executivo a regulamentar uma lei que é a responsabilidade e comprometimento deles. Lei que pune administrativamente crime de maltrato contra animais, lei nossa também aprovada pela Câmara Municipal. Qualquer animal que for magoado, que for assintosamente maltratado e alguém fizer um boletim de ocorrência e levar para a prefeitura, essa pessoa pode ser punida, essa pessoa ou um CNPJ, ou uma instituição qualquer. Quer dizer, nós temos leis que protegem os animais. Sim. A Câmara tem feito seu papel. Tem dá licença, 8599, que proíbe a exposição de animais em pet shop. Essa é importantíssima. Inclusive foi encaminhada uma pergunta sobre esse tema. Olha só, a gente vai precisar fazer um intervalo agora. A gente Perfeitamente. volta no próximo bloco, apresentando as perguntas que foram feitas pelo público. E esse tema volta aqui, com toda certeza, que eu tenho grande curiosidade sobre o assunto. Não saia daí, porque o triálogo está envolvente, hein? A gente volta rapidinho.
Estamos de volta com o Triálogo, que hoje está trialogando sobre a causa animal. Para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui o vereador Luiz Emanuel Zoaim e também a ativista da causa animal, Rosana Pupim Daniel. Nesse bloco a gente apresenta as perguntas que foram feitas pelo público. Sempre antes de gravar o programa, a gente apresenta o tema no facebook.com/triálogo na TV. As pessoas deixam as questões e a gente apresenta aqui para os nossos entrevistados. A primeira pergunta é da Karen Calegari, que é de Vitória, e ela pergunta sobre a comercialização de animais em pet shops. Ela quer saber se existe alguma lei regulamentando ou algum projeto que coíba ou iniba essa prática que é extremamente degradante para os animais. Bom, na verdade não tem uma lei que proíba a venda. Nós temos uma lei, inclusive, do vereador Luiz Emanuel, que é 8.599/13, que proíbe a exposição de animais domésticos, domesticados, silvestres, exóticos, em pet shops. Então, nós não estamos falando só de cães e gatos. Pet shops ou similares. Não, Verdade. aliás, Pet até comércio. me equivoquei, não são pet shops, estabelecimentos comerciais. O artigo vai mais além. Diz que não pode ser apresentado em exposições, eventos, shows. Às vezes os shopping center, né, fazer exposição de animais é proibido. Então, não há venda, mas essa exposição do animal, por quê? Em Vitória, né? Só Em pra gente Vitória, poder... porque a lei é do Exato. vereador Luiz Emanuel e é âmbito municipal. E o que acontece? Eu acho que eu me perdi aqui. Mas você o que me eu ajuda acho aqui. que é mais interessante é proibir, porque o animal ele é filhote, ele está na Exatamente. fase que ele acabou de ser desligado da mãe, de extrema fragilidade, e ele fica naquelas gaiolas, quando dá final de semana, ninguém vai cuidar desse animal. Eu já vi em algumas situações, algumas pet shops, que expõem esses animais na frente da loja, eles ficam no sol, na gaiola. É algo completamente repugnante. Então, uma legislação nesse sentido é bem interessante. A Síria Lupe, ela Fábio, pergunta... posso fazer só Por uma favor. consideração? Esse símbolo que está na camisa da Rosana Pupim Que é Daniel, da é libertação. importante frisar, esse é o símbolo mundial da libertação animal. Sim. O que nós estamos aqui tentando, evidentemente, no exercício do mandato legislativo, a nossa disposição permanente é de educar a partir da política, é exatamente isso. É construir as condições para que nós libertemos os animais daquilo exatamente que eu dizia no início, que o subjuga. Quem foi que Exato. disse que animal nasceu para poder ser Servir, domesticado pelo homem? Para começar. E servir. Não está escrito em lugar nenhum. Justificar uma existência para servir. A nossa capacidade de inteligência é que deveria deveria nos dar mais capacidade de nos aproximarmos da realidade deles do que tentar fazer eles se aproximarem da nossa realidade. Sem dúvida. Inclusive, Fábio, eu gostaria aqui de falar aos telespectadores, né, o seguinte: se vê algum pet shop, algum estabelecimento comercial com os animais expostos, faça a denúncia, por favor. Então você que porque, mora em Vitória, fica o chamamento aí. 156. liga 156, já vai munido com o endereço, o nome do pet shop direitinho, e só dizer que está em desacordo com a lei 8.599 que proíbe essa exposição. Maravilha. Só um Deixa eu detalhe, Fábio. Sim. O WhatsApp hoje é muito bom, né? O inbox do Facebook, mas o WhatsApp hoje, com o nosso número de celular, você pode mandar também a foto do local, fazer a denúncia para a Câmara, a gente manda executar. Sim. A Prefeitura correr atrás de resolver o problema. Eu vou pedir que as outras perguntas a gente responda um pouco mais rápido. Ok. Tem muita pergunta, tem muita Ok. curiosidade Tem? pessoal. Olha só, a Síria Lupe, ela pergunta, ela é de Vila Velha, ela pergunta o seguinte: existe alguma iniciativa de criação de hospital veterinário público no Espírito Santo, como já existe em São Paulo? Foi a primeira indicação que eu fiz quando me tornei vereador. Foram duas, na verdade. Uma pedindo um hospital público veterinário para Vitória e, ao mesmo tempo, pedindo um crematório para animais, né? Na verdade, não haverá um hospital público veterinário nessa administração, mas está já em fase de execução um projeto para constituir uma clínica veterinária pública municipal em Vitória, na Ilha de Santa Maria. Fruto dessa nossa mobilização e de um fórum de bem-estar animal que nós instituímos desde o início do ano de 2013 em Vitória, que se reúne regularmente e ordinariamente a cada mês. Ótimo. O David Borges, de Vitória, ele pergunta o seguinte: por que os que se intitulam protetores de animais só se importam com gatos e cachorros, não dando a mínima atenção para as outras espécies e ignorando outras causas ambientais? Bom, isso não é verdade. Eu sou protetora e eu acabei de falar que a proteção animal não se restringe a cães e gatos.
sim a toda espécie de animal, todo ser vivo. Na verdade, eu sou vegetariana, né? Só que isso é um problema, é cultural, Fábio. É muito difícil você convencer as pessoas de que o ser vivo ele precisa ser protegido, ele não existe para mero prazer nosso ou provimento, esse tipo de coisa. E como a gente falou aqui, existe a questão da exposição de animal, está falando de ave, está falando de réptil, está falando de outras categorias. Todos os animais. A questão das carroças, está falando dos cavalos também, ela não tá restrita a cães e gatos. O doutor Hércules recentemente há algum tempo atrás, fez uma lei de 2010, proibição. acho que é 416. De animais em circenses. circos, Então você está falando de exatamente. elefantes, está falando de macacos, está falando de outros. Então não está restrito a cães e gatos. E outra questão, essa questão de não estar ligada a outras causas ambientais, eu imagino também que quando a gente está falando dos animais, a gente está falando dos ecossistemas, né, da proteção desses da ecossistemas. natureza. Fábio, e todo eu o assim, seu rapidamente, ecossistema. nós recentemente fizemos um pedido ao governador do estado, recentemente tem um ano isso, reforçado por todas as assinaturas dos vereadores da Câmara de Vitória, para transferir a Delegacia de Crimes Ambientais, que fica escondida por trás da estação ferroviária Pedro Nolasco, em Cariacica, para Vitória. Ficar num ambiente mais exposto, porque é ali que você começa efetivamente a traçar os destinos daqueles que maltratam os animais, em qualquer campo, qualquer animal. O problema da questão dos cães e gatos, naturalmente, é por conta da quantidade. E os animais mais domésticos que nós temos são os cães e os gatos. Naturalmente, a proteção fica mais evidente A com os gente cães está e gatos. apertadão de Vamos tempo, lá. olha só. A Márcia Fiuza, ela pergunta o seguinte: quais são os procedimentos necessários para resgatar um animal que comprovadamente sofre maus tratos em uma residência? Bom, você não pode adentrar dentro da casa da pessoa e retirar o animal. Primeiro o passo é fazer a denúncia, fazer um BO, registrar um BO em qualquer delegacia, não precisa ser a delegacia dos animais, do meio ambiente, qualquer delegacia, e citar o artigo 32 da Lei 9.065, que proíbe maus tratos. Então, a né? autoridade policial que deveria fazer essa intervenção. Exatamente. E o que nós usamos para forçar a barra? Depois que a gente faz isso, a gente costuma divulgar em Facebook, porque também é um bom começo. Agora, bater um papo onde está acontecendo os maus tratos, é o ótimo. primeiro passo, É né, o primeiro, pra quebrar porque isso. às vezes a pessoa não está fazendo por maldade, por falta de conhecimento. Então, explicar. Mesmo, Ignorância. né? Ignorância no exatamente. sentido de ignorar, é óbvio. Olha só, para a gente fechar aqui, a Ariane Agner, da Serra, ela questiona o seguinte: por que os CCZs são tão ineficientes? Ela diz que o CCZ da Serra, o veterinário trabalha meio expediente, faz no máximo 3 castrações diárias, e essa ineficiência acaba tornando a população de animais de rua imensa. A ausência absoluta de política pública definida e executada pelo município. O resumo é esse. E, infelizmente, o que a gente percebe é que o CCZ, em boa parte, com respeito aos bons profissionais que estão lá, mas talvez seja até como uma questão de política pública, são, ao invés de espaços de saúde pública, são campos de concentração para extermínio de alguns animais. Infelizmente, a gente tem que falar isso. Olha, várias outras perguntas foram feitas, mas não vai ter tempo de tocar em todas elas. Quem sabe um dia a gente faça um outro programa sobre. Eu quero agradecer a todos que mandaram perguntas. Você também pode mandar sua pergunta pelo facebook.com/triálogo na TV. Eu sugeri entrevistados, temas. A gente volta no próximo bloco com a sugestão de leitura que os nossos convidados vão fazer. Eu peço que você não saia daí, porque o Triálogo volta rapidinho. Estamos de volta com o Triálogo. Nesse último bloco, a gente vai apresentar as indicações de leitura dos nossos convidados. O Triálogo hoje conversou sobre a causa animal. E eu vou pedir aqui que o vereador Luiz Emanuel Joaim faça a sua indicação de leitura. Quem está assistindo lá, de repente gostou do programa, quer saber um pouco mais sobre o tema, que livro você indicaria? Olha, são vários os livros que a gente poderia indicar, mas eu vou indicar um que é chamado O Bem-Estar dos Animais, editora Rocco. Os autores desse livro são o Temple Grandin e a Catherine Johnson. São 2 autores ingleses que têm, na verdade, contextualiza todo esse debate que nós estamos fazendo aqui sobre direito, sobre as ações públicas na relação com o bem-estar animal, o que é isso, o que é direito dos animais e como é que a gente consegue construir uma sociedade onde o bem-estar animal esteja incluído, né? Ao mesmo tempo, deixar uma última mensagem, agradecer, Fábio Flores, a todos vocês, sua equipe, e dizer que
nossa grande tarefa nesse planeta é virarmos memória. A nossa passagem é para deixar uma memória. Para os nossos filhos, inclua-se os animais. Eles haverão de guardar nossa memória também. Isso é tocante a fala. Rosana, que indicação você traz pra gente? Eu gosto muito de um livro, a leitura é fácil, é O Direito e os Animais, da Daniela Tetur Rodrigues, e ela vê os animais como sujeito de direito, e não mais como coisa, como reza o nosso Código Civil até hoje, como sujeito de direito. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, podendo falar de uma causa que eu amo, que eu abraço, e que eu tenho certeza que avanços mais virão e cada vez mais as pessoas estão se envolvendo. E isso é muito bom porque transforma e nos transforma em pessoas melhores. Sem dúvida nenhuma. Só complementando aqui, esses livros que foram indicados, você pode encontrar na rede de livraria Logos e inclusive na Logos do Shopping Jardins, que é onde a gente grava o nosso programa, tá certo? E eu vou deixar um recado para vocês também. Eu passei a me envolver com a causa animal na medida em que um animal entrou na minha vida. E quando esse animal entrou na minha vida, ele passou a me educar os sentidos para o desprendimento, para o amor, e de uma forma muito mágica e muito intensa. Eu recomendo que cada um de vocês que estão nos assistindo agora o programa se permita essa experiência de deixar um ser entrar em sua vida, um ser que não tem interesse. Boa parte das nossas relações são mediadas pelo interesse. Ele não tem interesse, ele não pode te dar nada em troca, a não ser o próprio amor. E ele não espera de você nada mais que o próprio amor. Então, eu recomendo que você viva essa experiência, especialmente, não compre animais. Não compre animais. Adote um animal. Os abrigos, hoje, tem vários animais que querem uma oportunidade de estar lá. Alguns querem a oportunidade de voltar a estar lá, porque eles tiveram um dia, porque foram comprados, depois foram abandonados. O que é muito triste. Então, se permita, procure os abrigos. Eu faço um trabalho também de resgatar alguns animais, e hoje eu tenho um animal em casa que está 2 anos procurando um lar definitivo. Ele está num lar provisório, a gente está cuidando dele, resgatou ele muito mal. Hoje ele é um cachorro feliz, saltitante, alegre, super companheiro, que é o Chico. Vocês estão vendo a foto dele agora. O Chico está precisando de um lar. Ele é muito legal, vou sentir muita pena de entregar ele assim, e eu espero entregar para uma família que seja tão boa quanto a sua. Então, se você quiser, os contatos vão estar aí na tela e a gente vai dar uma oportunidade maravilhosa para o Chico, tá bom? Um beijo para você, Chico. E para você que está assistindo o nosso programa, gostou do que foi conversado aqui, pegou pela metade o programa, sabe o que você faz? Vai lá no site imagem.tv.br/triálogo, lá tem todas as edições do Triálogo, inclusive essa. Você vai poder pegar na íntegra e assistir, indicar para quem você quiser. O programa ele é exibido 2 vezes por dia, todo dia às 15 horas, às 3 da tarde e também às 11 da noite. Terminando o programa agora, começa o Hora H com o Raquel Ferreira. Então eu recomendo que você continue na programação do canal Imagem TV, porque daqui a pouco a gente está de volta na programação. Forte abraço para você e para os seus animais. Tchau! Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão.